O tema da aula de hoje é conjuntos numéricos, onde a partir daqui nós decolamos pela matemática tradicional toda. E se você observar no material de vocês, nós apresentamos os números, sempre lembrando que número é uma ideia, tá? O número é a ideia, que pode ser expressa de diversas formas, e a figura, o símbolo, se chama numeral, tá? E vejam só, nos conjuntos numéricos, nós vamos começar apresentando o conjunto dos números naturais, conforme você tem no material, tá? O conjunto dos números naturais, nós vamos simbolizar assim por N, tá? E são aqueles números justamente naturais, tá? Inclusive, mesmo que o zero foi depois, o conceito de zero não foi assim no início da civilização, mas os números naturais são o 0, 1, 2, 3, 4, enfim, os números não têm fim, porque sempre pode somar mais um, certo? Este é o símbolo dos chamados números naturais, que era o que a criança trabalhava quando começou, digamos, lá no primeiro ano do primeiro grau. Então, aqueles números que a gente trabalha, o conjunto, o contexto que a gente trabalha são com os números naturais, são só com esses números. A menor ideia é nada, e aí começa 1, 2, 3, tal. Isso, claro, dentro do sistema decimal de numeração, que vai de 10 em 10. Oportunamente, nós poderemos falar também em sistemas de numeração de base 2, base 3, base 4 e assim por diante. Mas dentro da nossa matemática que nós vamos trabalhar, que é a de base 10, então o conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim vai indo, dentro com esta simbologia que você já conhece, isso aqui é o 2, isso é o 3, tá? Mas em outras culturas essa ideia de quantidade pode ser representada por outros símbolos. Então, isso aí tudo só por uma formalidade que eu estou apresentando para vocês, tá? Então, conjuntos de números naturais, conforme nós temos aí no material impresso que vocês receberam, tá? Depois dos números naturais, nós temos os inteiros. Agora estamos chamando de inteiros. Eu digo agora, porque no meu tempo eram os números inteiros relativos, que se dizia, né? E hoje em dia, sempre tem assim os teóricos da educação, então eles colocam como inteiros, tá? Eu vou colocar igual inteiros relativos, mais antigão que eu sou, mas destacando que hoje este é o nome dado e a simbologia é o Z, ó, é aquele Z, tá? Quais são os conjuntos dos números inteiros relativos ou apenas inteiros? Eu gosto mais do inteiro relativo, porque o conceito de inteiro parece que eu teria que tocar. E o número 1 eu toco aqui, ó, isso aqui é um giz, isso aqui é um dedo. E menos um dedo já é um conceito quase que hoje em dia na linguagem da internet quase que virtual, né? Então, eu gostava desse nome inteiros relativos, mas eu não sou quem, então eu tenho que me adaptar à terminologia atual, né? Só que esse atual é bem assim, atual, daqui a 10 anos vai vir outro com outro nome, mas tudo bem. Então, inteiros relativos são os naturais e seus opostos, tá? Seus opostos são o sinal negativo, então nós temos o 0, o 1 para um lado, menos 1 para o outro. Tem o 2 aqui, tem o menos 2 aqui, tá? Tem o 3, tem o 4, tem o 5, vai indo. E aqui nós vamos ter o menos 3, o menos 4, o menos 5, tá? Então são os naturais com os seus opostos, mas eles são inteiros, tá? Não tem número fracionário aqui. Esta é a simbologia, tá? Só para que você oficialmente então conheça os números inteiros relativos. Tá certo, pessoal? Tem no material, mas se vocês quiserem ter um caderninho para anotar e aí fazendo a fixação, melhor. Bom, depois, de acordo com o nosso material, vocês terão o conjunto dos números racionais.
o conjunto dos números racionais. Quais são os racionais? Os racionais, símbolo é esse Qzinho, meio com um cortezinho ali. Então, os racionais são todos os números que podem ser expressos na forma de fração. Tá? Aqui no material diz assim, são aqueles que podem ser representados na forma de fração A sobre B, tá? Fração A sobre B, com B diferente de zero. E tanto A vai pertencer ao conjunto dos inteiros e o B também pertence ao conjunto dos inteiros. Tá? Ou seja, são números inteiros e o B não pode ser negativo. E por que o B não pode ser negativo? Porque o zero do denominador é uma indeterminação. Tá? Nós não podemos ter zero no denominador. Tá? Isso aí é uma indeterminação, não dá nada, tá? Não se conceitua. Então não pode ser. Então vejam só, o exemplo de números racionais, tá? Fazendo o conjunto numérico, tá? Então nós teremos 0, 1, 3 meios, por exemplo. Por quê? Porque agora já, além dos números inteiros, entram também nesse conjunto os fracionários. Né? Tanto os fracionários positivos como negativos. Tá? 2, 7 terços, 3, vai indo. Tá? E aqui desse lado é a mesma coisa, menos 1 meio, e vem vindo embora. Só que é o seguinte, o conceito de números racionais ele é bem fácil, quer dizer, é só pegar os inteiros mais os fracionários, tanto positivo como negativo. Só que tem números que parecem que não são racionais, mas são. E temos números que não são racionais. Quais são os números que não são racionais? Que isso é importante para que vocês então possam entender todos os números que existem, tá? Porque aqui, ó, desse lado eu vou colocar os racionais. E aqui que vocês já copiaram, deste outro lado eu vou colocar os irracionais. Tá? Desse lado aqui eu vou colocar os irracionais. Tá? Irracionais. Bom, os irracionais, para poder entender aquela ideia de por que esse conceito, são aqueles que não podem ser colocados na forma de fração. E, na verdade, eles não têm fim. Então, por exemplo, assim, ó, o famoso número π, tá? Ele é irracional porque ele vale aproximadamente 3,1415,9 e tal, e ele não tem fim, eu não consigo colocar isso na forma de fração. Então ele é um número irracional, tá? Outro número irracional, bom, esse aqui você sabe o nome, né? Π. Depois nós temos o número de Euler, tá? O famoso número de Euler. Tanto muita aplicação na própria matemática financeira, aplicações na, enfim, na eletrônica, em tudo que ela... O número E, 2,7182 e vai embora, não tem fim, eu não consigo colocar ele na forma de fração. Raiz de 2 é um número irracional. 1,41, não sei o quê. Raiz de 3 é um número irracional. 1,7 vai embora, tá? Basicamente, esses são os mais famosos. Só que tem o seguinte, tem números, por exemplo, assim, ó, 0,33333. Aparentemente, essa dízima aqui não tem fim, mas ela não é irracional. Aquele número lá é racional. Por que que ele é um número racional? Porque ele pode ser colocado na forma de fração. E aí eu aproveito o momento
para falar em dízimas periódicas, para poder justificar por que ele pode ser colocado em forma de fração. Então, eu não vou usar agora, neste momento, uma explicação muito lógica, poderia demonstrar o que eu vou falar, mas eu prefiro, porque o foco é conjuntos numéricos, apenas dar a regra prática de como que se coloca dízimas periódicas para a forma fracionária e com isso conseguimos a identificação de que os números são, na verdade, racionais e não irracionais. Esses aqui não têm fim, são irracionais. Esses aqui parece que não tem fim, mas esta dízima aqui, ó, quando é uma repetição, o que que é? Por que dízima periódica? Porque existe um período que se repete. Há uma periodicidade do número 3, 3, 3, 3, 3. Então, periodicamente ele vem. E o que eu vou ensinar agora? Como é que eu reconheço que isso é um racional? Passando isso para a forma de fração naquele conteúdo chamado dízimas periódicas. Então é o seguinte, quando o período é só de um número, basta colocar um 9 assim, ó. Basta colocar um 9. E ainda a fração 3/9 pode ser simplificada, dividindo em cima e embaixo pelo mesmo número, que vai dar 1/3. Se você pegar a calculadora e dividir 1 por 3, na calculadora, o que vai aparecer? 0,33333. Ora, então, eu joguei na forma de fração, ó. O A, ele está na forma A sobre B, ó, porque o A é 1 e o B é 3. Portanto, o número 0,33 é um número racional. Pode copiar. Vejam só. Eu vou apagar aqui porque você já entendeu que os números racionais são os inteiros, tanto como positivos como negativos, o zero e os números fracionários positivos e negativos. Muito bem. Então agora vamos trabalhar o seguinte. Vejam só. 0,555 vai embora. Como é que fica? Faça aí. 0,7777. Tá? 0,444. Como é que fica isso na forma fracionária, já que você já percebe que por ser dízima ele é um número racional. Tá? Então, aquilo que eu falei, ó, pega o período e coloca sobre 9. Pega o período e coloca sobre 9. Pega o período que é o 4, que se repete, e coloca sobre 9. Tá fácil ou tá difícil? Então, esse é o primeiro caso. Pode anotar aí. Tem esse espaço aí no material para que você já vá preenchendo a aula, porque aí é um livro-caderno. Então aí você já vai preenchendo isso aí, tá? Posso continuar? Então vamos lá. Agora nós vamos apresentar dois números, período com dois números. Por exemplo, assim, ó, 0, 27, 27, 27. 0, 36, 36, 36. 0, sei lá, 85, 85, 85, 85. Tá? Agora, o período conta com 2 dígitos, 2 algarismos. Tá? E aí, o que a gente faz para passar para a forma racional? Faz assim. Se são 2 dígitos, aí é sobre 99. Se você quer ter certeza disso, é só pegar a calculadora, dividir por 27 por 99, que vai dar isso aqui na calculadora. Tá? Aqui também, ó, 2 dígitos, vai ficar 36 sobre 99. E aqui, você aí já sabe, né? 85 sobre 99. Tá? Então pode copiar também. Tá, pessoal? Pode copiar.
E aí vai indo, né? Vamos continuar. Zero, 3, 5, 7, 3, 5, 7, vai embora. E aqui 0, 128, 128, 128. Será que isso aí é número racional ou irracional? Ele aqui é um dízimo, assim. Então está na cara que ele tem periodicidade, então esse número vai ser um número racional. E agora, bom, é o período, ó. Então aqui vai ficar 357 sobre 999, aqui vai ficar 128 sobre 999. Sempre lembrando aos amigos que eu não expliquei, eu dei a técnica para passar da forma de dízima para a fração geratriz da dízima, aquilo que gerou a dízima, e que se ela é uma fração, ela é um número racional, mas necessariamente eu não fiz a demonstração que eu poderia, eu gosto de fazer uma por regra de 3. Regra de 3 a gente, oficialmente pela sequência sugerida pelo nosso curso, eu ainda não teria apresentado aos amigos, mas a técnica já quebra o galho em termos de praticidade, de uso prático da situação. Então, pode copiar também. Agora nós vamos apresentar uma nova situação aqui, ó. 0, 4, 39, 39, 39. E agora? E agora a gente observa que tem uma periodicidade, mas aqui tem um sapo de outro poço aí, ó. Tá? A periodicidade eu consigo enxergar aqui, ó. No 39 e nos demais, no período que você forma ali. Vejam só, eu não estou preocupado, eu estou sempre fazendo com 0, alguma coisa, porque se isso aqui, digamos, fosse 2,4393939, prestem bem atenção ao que eu vou falar. O 2 não é nenhuma novidade, isso aí eu faria 2 mais o quê? Mais 0,4393939. Então, a parte inteira não é problema, o problema é a parte da dízima, que eu tenho que saber como que eu passo isso para uma forma de fração, aí depois eu somaria essa fração com 2 pelo critério de soma de frações normais. Então eu não estou preocupado em colocar um número diferente de 0 aqui, porque o número inteiro que estiver ali, ele é inteiro. O problema é como é que eu transformo essa parte da dízima, que é 0, alguma coisa sempre, num número racional, ou pelo menos na forma de fração. Então, por isso é que vocês não verão eu colocar outro número ali, por exemplo, 2, 3, 4, porque não precisa. O que interessa é a dízima, como é que eu transformo ela na forma fracionária. Tá entendido? Então eu vou seguir sempre com 0 alguma coisa. Bom, voltemos ao assunto ali. Aqui nós temos um sapo de outro poço, que ele está ali, não sabe por quê, não foi convidado para a festa. E aqui nós temos o período. Tá? Então vejam só, aqui eu tenho o período. O amarelinho 39 é o período. E esse aqui, que não foi convidado para a festa, é o peru. Porque esse número está aqui, não sabe por quê. Ninguém convidou. Então, no sul, a gente diz assim, quando não é convidado, ele é o peru de fora. Peru de fora não dá palpite, é um peru. Né? Dependendo pode ser que não seja em todo o Brasil, você que está em outras regiões pode ter outro nome, mas peru a gente diz assim, o cara que não foi convidado. Então aquilo ali é um sapo do outro poço que veio atrapalhar aqui o nosso período, que é o peri. Então tem peru e peri. Muito bem. Então como é que eu construo o número racional que daí surge? A parte de baixo, nós continuamos pelo período. Como são 2, 9 e 9. E aqui tem um peru de fora. Então, se o cara é peru e não foi convidado, ele vale 0. Esse cara é uma nulidade. Então, se ele vale 0, é 0.
Então, o denominador você constrói assim. Normalmente, a parte periódica como já estava, e o zero identifica que tem um cara que não vale nada ali, que é o peru que não foi convidado. Muito bem. E o numerador, como é que eu faço? Bom, o numerador é o seguinte. Eu pego o peru e o peri. Então vai dar, mas um peri só, não precisa os outros. Então você vai pegar 4, que é o peru, e 39, que é o peri. E dessa dupla peru e peri, sai peru. Tiramos um peru para fora. Com todo respeito, naturalmente. Né? Por quê? Porque ele não foi convidado. Então, tira fora o peru. O peru, eu falei. Tá? Então, vejam só. Da dupla peru e peri, sai peru. Então, você vai anotar aí. Né? Como dica. Da dupla peru e peri, sai peru. Com isso, tu constrói o numerador. Portanto, isso aqui vai ficar 435 sobre 990. Pode pegar na calculadora de vocês. Pode pegar. Que vocês vão ver que vai dar exatamente esta dízima aí. Portanto, este é o número racional que nós estávamos procurando. Está provado que é racional porque ele pode ser colocado na forma de fração. Pode copiar. Aqui eu tinha escrito período. Só para alguém que estava desatento aí. Pode procurar na calculadora, você vai encontrar isso aí. Vamos mais um para ver se entendemos? Qual é o peri? Qual é o peri? O período. O período é a parte que se repete. Qual é o peru? Quem está ali não sabe por que não foi convidado. O peru está aqui, ó. Tá? O peru está aqui. Então, vamos primeiro construir o denominador. Será que você conseguiria fazer uma pausa e tentar fazer sozinho? Faça isso. E daqui a pouquinho aparece eu corrigindo. Essa é a vantagem do EAD. Tranca, professor. Para aí, eu vou tentar ver se entendi. E daqui a uns instantes você vai me ver explicando para você aí onde você escolheu para estudar. Começa sempre pelo peri, pelo período. Como é que você come um mingau? Não é pelas beiras? Então é pelo perímetro externo. Peri, vem pelo peri. Então peri, são 3. Então, 9, 9, 9. Quantos tem no peru? Tem 2 peru. Bom, e da dupla peru e peri, que é 47.512, o que eu vou fazer? Tirar o peru. Da dupla peru e peri, sai peru. Aí faça a conta para ver quanto é que deu. Então, fazendo a continha, vai dar 47.465 sobre este número que nós temos aqui. Vamos ver quanto é que deu? Façam aí que eu faço aqui. Fechou direitinho? Então tá beleza. Tá? Fazer mais uma ainda, porque eu acho que vocês já pegaram direitinho. Fazer mais uma. Sempre lembrando que não preciso trabalhar com a parte inteira. Nem sempre o período tem mais número, pode ter só um número. Ah, mas de qualquer maneira, sempre nós temos que identificar o período, que aqui é um número só, e aqui nós temos a parte que não se repete, que é o peru de fora. Então, a parte periódica é 1, 0, 1, 9, e aqui nós temos 3 números, então vai ser assim. E aí, o que nós vamos pegar? O peru e o peri, que é 7.456, e aí sai o peru, que é 745. Da dupla peru e peri, sai peru. Faz a continha para nós. Fazendo essa divisão, vai dar aquele número lá de cima. Tá bom? Então, vamos fazer o último aqui. Vamos fazer o último. Vai ficar aqui 0,28, 37, 37, 37.
Faça você. Primeiro denominador, o que vai aqui pelo período? São 2 no período, então 9 e 9. Quantos são aqui no sapo do outro poço? 2, então não vale nada, porque não foram convidados. Pega a dupla toda, 28, 37, que é que eu tiro? Peru. Pronto. Então aqui vai dar 2.809 sobre 9.900. Pegue a sua calculadora, tire a prova e está resolvido. Tá certo, pessoal? Então, todos os números que podem ser colocados sob a forma de fração são números racionais, onde nós incluímos essas dízimas que aí nós estamos vendo. E números que têm vírgula, mas que não têm fim, são os irracionais. Praticamente é bom conhecer os principais números irracionais. E aí, senhoras e senhores, somando tudo, os racionais mais os irracionais, nós vamos ter os reais. Quais são os números reais? É o conjunto dos números racionais mais o conjunto dos números irracionais, porque os números irracionais eu não tinha colocado o símbolo aí. Tá? Então, pegando os racionais com os irracionais, temos o conjunto dos números reais. Tá? E dentro desse conjunto dos números reais é que nós fazemos as operações, soma, subtração, multiplicação, divisão, né? Soma de números decimais, que são 0, 2, alguma coisa, números fracionários, né? Estão dentro dos conjuntos dos racionais. Ou dos... aí depende do edital. Alguns dizem assim, vamos trabalhar com os números racionais. Tudo bem. Vamos com os reais, né? Mas, conhecendo os conjuntos numéricos, este pacote completo é importante que a gente conheça. Tá? Se a gente pudesse, então, fazer um desenho disso aí, tá? O desenho seria o seguinte. O começo de tudo é os números naturais. Tá? Dentro dos números naturais nós temos 0, 1, 2, 3, 4. Bom, depois nós temos um conjunto que abrange esse, que são os números inteiros. Tá? E dentro dos inteiros entram os naturais e os seus opostos, menos 1, menos 3, menos 7. Então são os naturais e os seus opostos. Tudo isso aqui são conjunto dos números inteiros relativos. Né? Então vejam só, que todo natural é inteiro, mas nem todo inteiro é natural. Depois, além destes, incluindo as frações 2 terços, menos 4 sétimos, as dízimas 0, 35, 35, né? A dízima 0, 2, 2, 2. Tudo isso aqui vai formar o conjunto dos números racionais. Então os racionais é os naturais, mais os inteiros e mais os fracionários. Dá os racionais. Fora deste conjunto, num conjunto disjunto dele, nós temos os irracionais, que já falamos que é o π, o e, a raiz de 3, raiz de 5, raiz de 2 e assim por diante. E abrangendo os dois, então nós temos o conjunto dos números reais, que é o conjunto dos racionais com os irracionais. Então aí nós teremos o conjunto dos números reais, tá? Conjunto dos números reais. E agora eu só vou citar, e oportunamente nós trabalharemos, tá? Com o conjunto dos números complexos. Números complexos, tá? Quais seriam o conjunto dos números complexos? Você simboliza também um C cortado assim.
Bom, aí é o seguinte, pessoal, tu vai dizer assim, bom, mas vem cá, eu já não entendi número negativo, assim, como assim número negativo? É que a ideia de número negativo, ela pode ser usada, quem sabe, na área comercial e contábil, né? Digamos, se entrou na minha conta mais R$10, tá? E saiu da minha conta menos R$7, então eu tenho um saldo de R$3. Mas na verdade eu tenho o número mais 10, tá? Somado algebricamente com o número menos 7. Tá? Ou então, se eu tenho um cheque especial lá, sei lá o quê, né? Eu deposito, ou eu tenho um crédito a meu favor de 100, mas eu gastei 150, então esse menos 50 tem o significado de que eu estou devendo 50. Ganhei 100, gastei 150, devo 50. Então o menos, ele tem esse sentido que acompanha o número. Porque a ideia de número, né, é uma ideia escalar, falando um pouco das grandezas. O número é uma grandeza. Tá? Quando eu desenho um 2 assim, isso aqui é um símbolo, que poderia ser qualquer coisa, ó. Mas esse 2 representa aquela quantidade 2. Então o número ele só expressa, ele é útil para quê? Para as chamadas grandezas escalares. Quais são as grandezas escalares? São aquelas que basta um número acompanhado de uma unidade para que eu possa entender a grandeza. Então, o número ele expressa a quantidade. Mas eu posso associar esse número a um sinal que aí eu consigo entender. Não, isso aqui quer dizer menos 50 e assim por diante. Mas existem também as chamadas grandezas vetoriais, que são aquelas que não basta um número acompanhado de uma unidade para que eu possa entender. Então, por exemplo, vejam só, se eu disser assim, ó, isso aqui é uma caixa, e esta caixa, se sobre ela atuar uma força de 30 newtons, a caixa se move. Tá? Vejam só o que eu vou falar. Com uma força de 30 newtons, essa caixa se move. Isso é uma afirmação que eu tenho. Com 30 newtons ela se move. E aí eu faço a seguinte pergunta. Se duas pessoas fazem cada uma 20 newtons sobre essa caixa, será que ela se move? Vejam só. Com 30 newtons a caixa se move. Se duas pessoas fazem cada uma 30 newtons, será que essa caixa se move? O que vocês acham?